assim como quase todos os adeptos passam pela Umbanda, eu tenho certeza também que o senhor passou, e eu queria que o senhor já começasse essa fala de hoje falando da sua passagem na Umbanda. Marcelo, as lembranças que eu tenho, elas datam de muito tempo. Eu tenho 63 anos de idade e lembro, sou capaz de lembrar perfeitamente, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, quando pela primeira vez a minha mãe foi ao centro espírita, né? E começou a frequentar o centro espírita. Esse centro espírita era o centro do Jorge Buda, né? Jorge Buda, lá em Milópolis, né? Na Rua Batista das Neves. Senhora, sua mãe frequentava lá? Minha mãe começou a frequentar a casa de Jorge Buda, que era filho de Oxaguian, né? Filho de Baiano. Né? Então, assim, então foi o início de tudo, foi ali. Né? Então ele tocava muito aquela banda dele ali, aquela coisa ali. Né? E aí minha mãe recebeu a Cabocla Jurema, né? Minha mãe que não era de Santo, não era nada. Então minha mãe recebe a Cabocla Jurema, minha mãe Zezé, que eu mando um beijo carinhoso a ela. Né? Graças a Deus, graças aos meus orixás, graças a tudo, eu ainda tenho minha mãe, né? E meu pai também. Axé. Então, em cima de um banco de madeira, eu ficava observando, né, aquela roda de filhos de santo, eram muitos filhos de santo, então todos vestidos de branco, né, e podia ver o amarelado da tabatina, do chão socado, ainda subindo aquelas poeiras, meio que amarelando nas barras daquelas saias, e aqueles caboclos dançando, aquelas coisas fortes. E esse foi o meu primeiro contato, assim, com a religião espírita, com a Umbanda, né? Começando a ver minha mãe ali, com a Cabocla Jurema. Na época a gente tinha uma vida muito difícil, a gente morava de aluguel no bairro de Milópolis, na cidade de Milópolis, né? E a primeira coisa que a Cabocla Jurema falou na cabeça da minha mãe é que daria uma casa a ela. Desculpa, eu fico um pouco emocionado quando eu falo disso, porque Eu percebo, papai. é o princípio de tudo, né? E isso foi cumprido assim na régua, sabe? Assim, não só foi um terreno, como 2 terrenos em Anchieta, aonde minha mãe construiu lá o terreiro da Cabocla Jurema, lá na Nossa Senhora Conceição Cabocla Jurema, lá em Anchieta. E, assim, foi muita coisa bonita que eu vi, muita coisa bonita. A Maria Padilha, né, da minha mãe, né, dando consulta, né? Depois da casa de Jorge, né? Aquele período na casa de Jorge foi um período longo, né? Ali, Jorge era um cara muito determinado, muito forte. Era um homem forte, assim, botava as calças, eu não sei se quem está ouvindo teve o prazer de conhecê-lo. Ele botava as calças arregaçadas até a canela e geralmente ficava sem camisa. Os homens da chefe ficavam sem camisa. Né? Uma coisa bem. Né? Então rolava ali fora muitos toques, isso aquilo. E eu via o Gran Vivi, o Mensaba, Bercy, né? Tocando aqueles tambores, eu ficava alucinado na questão que eu tocava, porque eu queria também aprender a tocar, né? Aquele negócio todo. Né? Só que nunca aprendi a tocar como eles, nunca fui bom como eles. Conheci vários lugares, mas nunca. Você só enganar para começar uma tumba ali. A gente engana ali, né? Até porque você não foi para lá para tocar. Me descobri que é a primeira entidade que pega na minha cabeça, né? Eu ainda era bem criança, era bem jovem, foi Pai Joaquim da Angola, né? Pai Joaquim da Angola, depois o boiadeiro, né? Eu trabalho também com boiadeiro. E essas entidades pouco vêm hoje em dia na minha cabeça, né? Muito pouco. Raramente vem, né? Depois veio meu Exu,
sinceramente até a minha feitura, né? Mas falando ainda de Zezé, a Zezé vai com a Anchieta, a Zezé monta o barracão dela, e ali ela faz uma história maravilhosa. A Cabocla Jurema, ela muda a nossa vida, ela muda a estrutura familiar, educacional, tudo, sabe? A gente passa a ter uma casa própria, a gente passa a ter dignidade, a gente passa a ter uma identidade, né? Eu e minhas irmãs, a Maria, a Márcia, a Estelita, né? Ali juntos ali, quando começou era só uma casa de 2 cômodos, né? Mas aquilo foi crescendo espantosamente, até hoje uma casa muito grande, uma casa bem grande, de vários cômodos, né? Hoje em dia minha mãe não está mais à frente do barracão, porque eu sou 90 anos de idade, já fica um pouco difícil para ela, né? Então, assim, mas foi as festas mais bonitas, foi as coisas mais bonitas, Marcelo, que eu vi na minha vida foi durante esse tempo, sabe? Porque não desfazendo do que é hoje, longe de mim falar isso, mas naquela época parece que a gente tinha as coisas tinham uma magia maior, né? Você vê vou dar um exemplo aqui, a Maria Padilha da minha mãe saiu do quarto de consulta, assim, já era no final, quase no final de consulta, já tinha poucas pessoas para consultar. E ela falou, não consulto mais ninguém, né? Porque tem uma pessoa aqui contando horas e minutos para dar passagem. Eu não quero que dê passagem no barracão da minha menina. E aí as pessoas foram embora, ficou aquela bate-papo lá, não sei o quê. Foram embora. E esse fato realmente aconteceu, a pessoa realmente se encarnou naquela mesma noite, uma das pessoas estava encarnou naquela mesma noite. Quer dizer, isso são fatos que hoje em dia quase não se vê. Não se vê. Eu sou da época que Você está falando o quê? Mais de 50 anos atrás? Aí já se passou um tempo, eu estou com 63, mas ando por aí, uns 40 e poucos, 50 anos atrás. Né? Mas eu sou da época que eu via Exu colocar a boca em ferida na perna dos outros, sabe? Rezar, sabe? Minha mãe era grande rezadeira, minha mãe rezava criança, uma coisa que eu nunca, na verdade, nunca tive esse dom de rezar criança, pegar a erva, né? Vamos sair lá e tal, e rezar, fazer aquelas coisas. E as crianças ficavam boas, rapidamente boas. Rezava espinhela caída, né? Coisa, Dedé está falando para ele falou assim, eu nunca acreditei nisso, mas a minha velha falava que existe espinhela caída, né? Então tinha uma espinhela caída, e rezava espinhela caída, né? E a gente fazia umas festas assim maravilhosas, as festas da Cabocla Jurema, sempre umas festas muito virtuosas, com muita fruta, muita prosperidade. As festas de casamento na casa da minha mãe era uma coisa assim, de manhã cedo, a rua já estava lotada de criança, aí, na expectativa de pegar um doce, mas nem dava muito doce, dava roupa, sabe? A Zezé foi uma mulher, além de ser a minha musa inspiradora, né? Minha musa inspiradora, eu sempre vi a Zezé uma mulher muito responsável, né? Uma mulher muito dedicada, determinada. Uma mulher que vendia Avon com aquela bolsa que ela tinha, saía e chegava aquelas combis na época com 4, 5 caixas, às vezes, de produto, mas vendia muito Avon, né? E mesmo assim ela se dedicava ao barracão, ela tinha tempo de dedicar ao barracão, se dedicava aos filhos, se dedicava ao marido, né? Eu tenho muito orgulho de a vida que eu conheço ser uma vida dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo que a Zezé me ensinou. Dentro do Espiritismo que eu vi crescer. O grito dos caboclos, né? O brado, né? Do boiadeiro, né? O cachimbo do preto velho, né?